Bom dia! Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje recebemos o vice-prefeito de Cubatão, Pedro de Sá, que também hoje é secretário de Cultura na cidade. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo novamente. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo estar falando um pouco do nosso município e dos desafios enfrentados e um balanço do ano que está se encerrando. É uma alegria estar aqui. A alegria é nossa e certamente os telespectadores que nos acompanham, os cidadãos de Cubatão, estão bastante satisfeitos, porque eu acho que a função do gestor, eu sempre digo, é prestar contas a quem está do outro lado e a quem de fato colocou os representantes nas suas cadeiras, não é mesmo, Pedro? É verdade, e a obrigação nossa é fazer isso com a maior transparência possível, enfrentando, às vezes, falar notícias que não são tão agradáveis, mas a gente tem que falar a verdade para ter credibilidade, poder continuar seguindo num trabalho sério que a gente vem desenvolvendo esse ano, uma sintonia, inclusive, muito boa entre mim e o prefeito, isso acho que é o grande fator diferencial, prefeito e vice trabalhando com o mesmo foco. Sem joguinho de vaidades, né? Sem nenhuma preocupação Pedro, de vaidade, de querer aparecer ou de se preocupar com um futuro de disputas. A gente está, de fato, trabalhando com um objetivo muito claro em favor da população de Cubatão. E a gente também tem aqui conosco o secretário de Turismo do município, Antônio Martins Ribeiro. Secretário, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa e eu acho que o que o Pedro falou é, de fato, o grande segredo para que as coisas tenham fluído tão bem, apesar dos pesares, porque quem acompanha, né, o histórico de Cubatão e como Cubatão foi entregue à nova administração, não pode deixar de comemorar o que, sim, foi conquistado, mesmo que não tenha aparecido aos olhos da população em 2017, não é mesmo, secretário? Isso mesmo. Bom dia, Nathalie. Bom dia, meu colega, secretário de Cultura e vice-prefeito Pedro de Sá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? A gente vem com muita alegria fazer um relato, prestar conta do trabalho da nossa Secretaria de Turismo, de forma que fico agradecido pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Pedro, você assumiu a Secretaria de Cultura há poucos meses, mas certamente como vice-prefeito vinha acompanhando o trabalho da pasta desde o começo do mandato. Qual é o balanço que você pode fazer quando a gente fala de cultura em Cubatão? Lembrando que o primeiro lugar que se pensa em corte quando você pensa em economia é na Secretaria de Cultura. Então, o Raul levou muito bem até meados de outubro, eu assumi a secretaria, acho que dia 22 de outubro, mais ou menos, e como eu já tinha sido candidato a prefeito e como a gente trabalhou pensando realmente, acompanhando de perto o que acontecia, não só na cultura, como em todas as pastas, a gente tem um planejamento para 2018 muito bem pensado. Então, esse ano foi ano de ajuste, de apertar o cinto. Conseguimos manter todos os grupos artísticos em funcionamento, que era um desafio, conseguir garantir o recurso, pagando em dia, então isso está tudo regularizado. E para o ano que vem, fizemos uma agenda, já um calendário cultural 2018, que vai de janeiro até dezembro, para poder buscar as parcerias, para poder, através de Lei Rouanet, de PROAC, ou mesmo de parcerias com as indústrias, com o Ciesp, a gente conseguir garantir uma produção cultural. Cubatão sempre foi referência em termos de produção cultural. A gente fez reuniões com os grupos teatrais, com o pessoal de dança, com artesanato, e a gente fez uma agenda para 2018 que contempla todos os meses, quais os projetos que precisam de patrocínio, quais que são um apoio simples da prefeitura. Enfim, isso já está formatado. Está formatado, está pronto. Já passei uma prévia para a indústria, para o Ciesp, para que eles possam comentar, incluir mais alguma coisa. Aí a gente vai finalizar, apresentar isso para todo o movimento cultural e vai trabalhar em cima de uma agenda que todo mundo tem condição de se programar. A despesa não acontece, olha, queremos fazer uma festa, sai correndo para arrumar dinheiro. A gente colocou nessa Agenda Cultural 2018
de fevereiro, do carnaval, que não vai ter carnaval em Cubatão, mas que tem alguma programação, até o final do ano, quando tem queima de fogos, passando pela Caminhos da Independência, que é um projeto que é uma representação em 7 de setembro, pela Paixão de Cristo. A gente está querendo fazer o ano que vem e está trabalhando nessa direção de uma virada cultural em Cubatão. Olha que bacana. Porque é uma coisa muito legal, sim, e tem uma tudo oportunidade. A ver com a cidade, né? E trazer as pessoas para verem a cultura. Então a gente fala muito, produz, mas não apresenta. Então a gente quer trazer toda a região para dentro de Cubatão, para conhecer o movimento cultural, a qualidade da produção artística da cidade. E integrar Cubatão com as outras cidades, porque como a gente não tem praia, às vezes a gente fica meio distante do que está acontecendo. Mas não significa que não vai ter alta temporada de verão em Cubatão, não é mesmo? Esse ano vai ter alta temporada, e a gente quer inclusive atrair o pessoal que passa na estrada, sim, que não usa, tem toda a infraestrutura de apoio, não tem posto. A pessoa que sai, por exemplo, de Maresias e vai para São Paulo, às vezes passa 5 horas na estrada e não tem um posto de gasolina com uma estrutura melhor. Entra em Cubatão, usufrui, conheça a cidade, e a gente vai estar proporcionando distração, em vez de ficar na fila parado na estrada, toma um lanche, vê o movimento cultural e depois pega a estrada e segue viagem. A ideia nossa é trabalhar 2018 com essa visão de mostrar o que nós temos de bom e de fazer as pessoas não só ser um ponto de passagem. Cubatão é um ponto de passagem não historicamente, só passar, mas ficar, mas passar a ficar, conhecer e poder usufruir um pouquinho, difundir o nosso trabalho. E difundir, isso que eu acho que é mais importante. Esse é o projeto importante. Na cultura para 2018. Toninho, secretário, aqui nos bastidores nós falávamos, o senhor já esteve à frente, já esteve dentro de outras administrações e confessou aqui para nós que quando chegou para a pasta de turismo, não imaginou que talvez pudesse fazer o que foi feito em 2017. O cenário era muito difícil. De lá para cá, como fecha o ano no turismo em Cubatão? Olha, o turismo em Cubatão, você sabe que, em primeiro lugar, em Cubatão, em razão dessa nossa convivência com a indústria, essa questão do turismo é bastante polêmica em Cubatão. Muito embora nós temos um potencial imenso, que está adormecido. Nosso potencial é muito ecológico, sim, né? Muito ecológico. Mas imenso. Ele é imenso, né? Agora, quando nós chegamos, eu assumi em julho, estava já em andamento, estavam sendo feitas as pesquisas para nós concluirmos aí o Plano Municipal de Turismo, né? E era algo que há algum tempo a prefeitura estava devendo isso. Você sabe que hoje, para você fazer um plano municipal de turismo, em geral as prefeituras contratam empresas que vão cobrar aí na média R$500 mil. E isso foi feito lá em Cubatão por uma equipe pequena de turismo, mas uma equipe muito competente, bem engajada. Nós temos um turismólogo, Maurício, que sai muito bem nessa questão, é experimentado, e nós fizemos esse plano municipal de turismo que há muito tempo era guardado em Cubatão, era guardado e foi feito de forma sem nenhum custo para a prefeitura. Bom, esse plano era a base para nós iniciarmos aí essa possibilidade de nos tornarmos MIT, né? Que daqui a pouco a gente vai conversar melhor. Mas nós fizemos isso esse ano, nós fizemos um seminário importante, que foi o primeiro seminário em Cubatão para discutir a questão do turismo industrial, para discutirmos a questão do turismo ecológico, para discutirmos a questão do turismo de base comunitária, que hoje tem uma experiência maravilhosa em Cubatão e serve de exemplo. Sim, né? Mundo, na cota. Né? Então, eu avalio que este ano para nós no turismo foi muito positivo, nós avançamos muito e preparamos o caminho para avanços muito maiores no ano que vem, em 2018. Quando a gente pensa em cultura e quando a gente pensa em turismo em Cubatão, quais são eu não digo problemas, mas os desafios que precisam ser vencidos para que, por exemplo, esse calendário, Pedro, que já está pronto, que está sendo apresentado, esse plano municipal de turismo que também está consolidado, para que isso tudo saia do papel e vire prática e colha os frutos que de fato são esperados? Quais são as principais dificuldades? Eu tenho sempre dito que a maior dificuldade, a maior meta que nós temos que ter
é garantir que a população se aproprie disso. A população tem que conhecer o projeto do governo e tem que incorporar, tem que aceitar, defender e ser propagadora disso. Não se pode falar em turismo se a própria população não conhecer quais são os atrativos turísticos da cidade. Então, primeira coisa, divulgar para a própria população. Projeto cultural. Qual o grande desafio? Garantir recurso, porque não se faz arte sem recurso. Como a prefeitura tem recurso limitado e o foco sempre é a cultura na hora dos cortes de gastos, é fazer uma gestão adequada para que através, então, ter competência, como o Toninho falou, de fazer os projetos para capacitar e inscrever em Lei Rouanet, em PROAC, que é o bancado pelo governo do Estado, através da rejeição de impostos, né? Em vez de recolher, vai direto para o projeto cultural. Renúncia de impostos. E então o desafio é ter bons projetos, fazer a inscrição nas vias possíveis de financiamento dos projetos e fazer com que a população conheça e seja divulgadora desses projetos. Esse é o grande desafio. As pessoas começarem a voltarem a enxergar Cubatão como esse grande polo de atrativo e acreditarem na cidade. A própria população passou por um momento muito triste de baixa estima, baixa autoestima. Então, o nosso grande desafio, 2018 foi o ano de botar ordem na casa, 2017 pusemos ordem na casa, 2018 recuperar a autoestima e mostrar e resgatar essa imagem de Cubatão como um polo gerador de arte, polo gerador de turismo, cidade com muitos atrativos. A gente não tem praia, mas tem o Rio, que é um lugar agradável, também tem a Praia de Rio, né? Tem turismo histórico Praia também. de Rio que a gente só encontra quando a gente sobe lá para o estado de Goiás. Exatamente, né? Que lá eles exploram tão bem, aqui a gente Araguaia, não usa, né? A imagem. Exatamente. E aí outra coisa que a gente está fazendo também é tentar, já está trabalhando junto ao governo do estado para trazer, por exemplo, uma faculdade de gestão, o curso de gestão de turismo da FATEC, trazer para Cubatão, porque isso vai profissionalizar a formação dos cidadãos cubatenses e de quem é da região e estiver interessado, de uma forma adequada. Então, trazer a FATEC para formar e dar nível superior tecnológico para a nossa população é outro dos projetos que a gente tem dentro dessa área. Então, envolver cultura, turismo e educação tem que trabalhar junto e a população tem que acreditar no projeto. Sem dúvida nenhuma, um polo de educação superior é um grande ganho, é mais um grande ganho, né? Nós já tivemos um, que é a Faculdade de Medicina, né? Exatamente. Se a gente tiver outro, com certeza a cidade ganha muito. E a gente já fizemos o contato com o Instituto Paula Souza, conversamos com o vice-governador, que é quem controla essa pasta de tecnologia, de investimento, e está muito bem encaminhado para a gente tentar trazer 3 cursos que não tem na região. Então a gente olhou também para não competir entre cidades. Ótimo. Então cursos que não tem na nossa região da FATEC, instalar uma FATEC em Cubatão ano que vem é uma das metas que a gente tem já na área de educação, mas como eu disse, integrado com tudo que acontece na cidade. Que bom. No turismo é fazer o morador conhecer as belezas que tem, né, Toninho? E olha, nós temos um programa lá na nossa secretaria chamado Conhecendo Sua Cidade, né? E Turistando Cubatão. Né? Esse programa nós estamos pleiteando agora conseguir um ônibus que fará essas visitações com as escolas, né? As escolas, porque esse é um processo extremamente lento, né? Essa questão da educação, da mudança de mentalidade, nós ficamos muito tempo mergulhados na questão da indústria. Então agora esse é um processo que exige muito trabalho, muita persistência, determinação. Eu acho que a base para isso será, com certeza, a escola. Então nós estamos animados que em 2018 nós vamos ser bem-sucedidos nesse projeto. Como é que está o andamento para transformar Cubatão em MIT, Município de Interesse Turístico? Pois é. Você sabe que já começa uma coisa muito boa. Eu me lembro que eu estava agora na ACI, que o Pedro estava lá conosco, estava o deputado Caio, estava lá para um evento. E quando nós falamos lá de MIT, explicamos em MIT, eu percebi assim, as pessoas aplaudiram e tal, e está acontecendo uma coisa muito boa. As pessoas estão sendo despertadas por isso. Que né? bom. As pessoas estão
atentas de que, poxa, nós temos esse potencial, isso que o Pedro acabou de falar. Não somos só tão dependentes da indústria. A indústria é importante, mas o turismo é um outro polo de negócios. Esse é o turismo, essa é uma indústria moderna, né? Sim. O turismo é uma indústria moderna, geradora de empregos, né? Então, quando nós falamos em MIT, todo mundo ficou muito entusiasmado, aplaudiram. Então, o processo saiu agora da Secretaria Estadual de Turismo, passou pela avaliação dos técnicos e caminha agora para a Assembleia para a votação. Acreditamos que no começo do ano, então, deve ser votado e depois concedido a Cubatão o título de município de interesse turístico. Isso vai ser muito importante, que a gente começa já a desfrutar de um determinado valor para o turismo, para nós investirmos, para programarmos ali o que fazemos dali para frente, entendeu? Então, nós estamos animados que no começo do ano nós teremos a boa notícia. Já teremos essa notícia maravilhosa. Começaremos 2018 com essa excelente notícia. Vai ser muito bom. Pedro, o Toninho, o secretário, ele citou a presença do deputado num determinado evento, do deputado Caio França, e a minha pergunta, aproveitando esse gancho, em 2017, como foi a comunicação, o diálogo com os nossos representantes estaduais e federais? Olha, eu diria que foi excelente a relação que a gente conseguiu. Independente de legenda partidária, todos os deputados da região se colocaram à disposição, participaram. Toda vez que a gente foi a Brasília, tanto Papa, quanto Beto, quanto Squassone, sempre se colocaram à disposição, deram uma assistência, levaram tanto a mim quanto ao prefeito, quanto membros da equipe que estiveram lá para pleitear alguma coisa. Tiveram acesso fácil a ministros, a secretarias, desenrolar as coisas de Cubatão lá em Brasília. Foi uma tranquilidade pelo apoio que a gente recebeu dos deputados federais e os deputados estaduais sempre presentes em Cubatão. Eles frequentaram Cubatão com muita naturalidade. Então, esse trabalho em conjunto pela região, eu entendo que está muito fortalecido, inclusive o Condesb, pela primeira vez, vem fazendo um trabalho muito sério a nível de regionalização, também muito bem conduzido. Visão metropolitana, prefeito Mourão. Essa semana passada eu estava com o prefeito, foi assinado um protocolo de intenção, por exemplo, para compra regional de remédios, para baratear o custo e para forçar... Um consórcio, né? Um consórcio, exatamente. Então, são atitudes... Depois teve a questão da mobilidade urbana, a saúde como um todo, segurança pública tratada regionalmente. Então, eu entendo que está havendo uma maturidade dos políticos no sentido de perceber que ninguém pode ser estrela sozinho e que para que a população colha os frutos desse trabalho sério, todo mundo tem que trabalhar focado no mesmo objetivo. E o Toninho falou que a gente está pleiteando chegar a MIT para poder ter recurso. Transparência total na utilização de recursos é outra obrigação que a cada dia mais, até pela velocidade das informações, se a gente não dá a informação certa, correm atrás da informação. As distorções podem gerar um encaminhamento muito ruim. Então, a gente tem de fato que correr atrás de ter os recursos e prestar conta muito rapidamente, não só para o Tribunal de Contas, mas para toda a população. Então, o papel que você faz aqui, por exemplo, Nathalie, é excelente e fundamental para que a gente possa ter clareza e levar a população à informação real, à verdade do que a gente está fazendo e como a gente pretende continuar trabalhando para que a população sinta os benefícios desse trabalho. É a verdade com responsabilidade, sem botar panos quentes, sem esconder o que precisa ser arrumado, os problemas que existem mesmo, são muitos, os desafios são enormes, mas eu acho que é isso aqui que o gestor público tem que fazer, dar a resposta, dar o balanço de 2017 e falar dos planos de 2018. E é isso que a gente continua no próximo bloco. E abrimos o segundo bloco falando sobre a operação da Polícia Civil em 6 cidades da região. 253 pessoas foram presas e 75 quilos de drogas apreendidas. Uma das ocorrências registradas foi em São Vicente. Antes do flagrante, no bairro do Parque Bitaru, os policiais gravaram este vídeo que mostra Marcos Henrique Ferreira, de 19 anos, vendendo drogas em plena luz do dia. Tivemos significativas apreensões na cidade do Guarujá, na cidade de Praia Grande, na cidade de Santos. Algumas destas apreensões
resultaram em prisões em flagrante de marginais surpreendidos durante a venda de drogas. Uma delas, inclusive, foi objeto de retrato fidedigno pelos policiais, que conseguiram, em meio às dificuldades durante a diligência velada, realizar a filmagem quando um criminoso efetivamente vendia substância entorpecente. Outra prisão de destaque foi em Praia Grande. Alex Alves dos Santos, de 31 anos, é membro de uma facção criminosa e planejava a morte de um policial militar. Em retaliação à sua efetiva participação em uma ocorrência de morte decorrente da intervenção policial durante uma ação legítima do Estado. Não suscita ainda qualquer responsabilização penal, uma vez que o fato não saiu da esfera de preparação, sendo ele, portanto, impunível até o presente momento. Em Cubatão, na Vila dos Pescadores, os policiais prenderam um adolescente de 17 anos. Ele é acusado de praticar roubos a veículos nas rodovias da cidade e agia junto com outro menor de idade. A figura física dele assim chama bastante atenção, porque ele é bem gordinho e ele tem os cabelos cortados em forma de cuia, como se fosse um índiozinho, né? E como ele sempre roubou com a cara limpa, então sempre vinha essa descrição. E nós conseguimos a identificação dele, ele sempre atuava acompanhado por um outro adolescente lá de Cubatão também, os dois da Vila dos Pescadores. E pelo menos em 40 ocorrências de roubo em rodovia, principalmente na rodovia dos imigrantes, sempre vinha a descrição desse gordinho, né? E aí nas diligências que nós fizemos, efetivamente nós conseguimos em pelo menos 10 roubos que ele foi reconhecido positivamente. A operação, que durou 24 horas, resultou na apreensão de 75 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Não acaba com o problema, mas certamente foi um duro golpe contra o crime organizado. Em vista que o que foi dito na reportagem, havia o planejamento da morte de um policial militar em retaliação a uma ação legítima da PM. Então, certamente aí um duro golpe, parabéns à Polícia Civil. E eu aproveito essa reportagem para repercutir aqui com o vice-prefeito, secretário de Cultura e o secretário de Turismo, uma das pessoas presas, apreendidas, um adolescente de 17 anos de Cubatão, da Vila dos Pescadores, suspeito de participar de mais de 40 roubos, reconhecidos em 10 roubos. E aí a gente consegue enxergar qual é a importância de se fomentar cultura, de se fomentar turismo, porque a gente consegue dar a esse adolescente, a esse jovem, uma outra visão de que é possível, sim, você ter uma vida digna e não precisa enveredar para o tráfico, para que você tenha, ou para o roubo, para que você tenha suas coisas de maneira lícita. Sem dúvida, oferecer novas perspectivas para o jovem, oferecer formação adequada é necessário. A gente precisa abrir e mostrar que existem horizontes dentro do que é correto, do que é sério, do que a sociedade permite convivência sadia. E, infelizmente, o caminho mais curto para o sucesso acaba sendo hoje, os jovens enxergam que o único caminho, a única alternativa para melhorar é essa. Mas é uma alternativa de vida curta. Você vê aí 31 anos, 17 anos, ou é presos morre, né? morrem. Então, oferecer oportunidade. E a cultura e o turismo, até pelo fato de serem atividades mais de liberdade, de criação, de manifestar a expressão daquilo que está dentro de cada um, são uma alternativa que a hora que o jovem perceber, e está começando a perceber isso, a gente vai ter um resultado na melhoria da segurança. Segurança não se faz só com repressão, se faz com repressão, com trabalho de inteligência, mas principalmente prevenção e oferta de oportunidade para que o jovem acredite que pode se desenvolver através do aprendizado, do estudo e da criatividade. E isso o turismo pode fazer com larga experiência, né? Porque a gente tem dentro de Cubatão um cenário muito positivo para a estimulação do turismo ecológico. E o jovem, nada melhor do que o jovem para estar à frente disso, né? Então, Nathalie, você veja, nós, quando assumimos secretaria, ela estava lá no Paço. Nós tiramos do Paço.
levamos lá para o Parque Anilinas, né? Você conhece lá o Parque Anilinas, nosso parque grande, lá um parque de 50 mil metros quadrados, porque o Parque Anilinas apresentava, naquela ocasião, um índice alto de depredação, de pichações e tal, e nós começamos a estabelecer uma conversação com a molecada. E de repente teve um grupo liderado por um skatista que falou assim: poxa, nós gostaríamos de reformar a pista de skate. Caramba, me surpreendeu com aquela notícia tão boa, fiquei tão animado com aquilo. E agora, domingo, foi entregue essa pista de skate com a metade dela reformada, muito bonita, onde fizeram até um pequeno campeonato, tiveram 2 skatistas aí renomados, tem prestígio no Brasil. Então, eu acho que o problema é o seguinte: a gente explicava isso, olha, as administrações, elas passam, nós falávamos para os jovens. Sim. Agora, o parque é nosso. Sim. Vocês que têm que cuidar do parque. Então, nós estamos desenvolvendo essa conversação com eles e também eu quero dizer aqui que a operação delegada que hoje atua lá tem nos ajudado muito. A ideia não é prender, não é de forma nenhuma. Mas há casos, infelizmente, que aí é caso de polícia, que a polícia usou de um certo rigor, inclusive abrimos alguns boletins de ocorrência e tal, mas a polícia sempre ali presente, conversando, batendo papo com eles, e hoje, reconhecidamente pela população, melhorou muito essa situação no Parque Anilinas. Já temos o retorno de muitas famílias que querem ir lá levar seus filhos, que eu uso o exemplo. Fim, né? Eu uso o exemplo seguinte: o Parque Anilinas está para Cubatão como Gonzaga está para Santos. Eu sempre falo isso. E o parque é importantíssimo em Cubatão, claro. É uma referência. Então melhorou muito. E isso tem acontecido em razão dessa conversação do turismo, do pessoal da cultura. Nós temos lá o Galpão Cultural, né, que tem um pessoal que desenvolve lá diversos projetos de teatro. Então isso é fundamental. E as nossas secretarias têm essa ligação intrínseca com esses projetos, com esses jovens. Falando em Galpão Cultural, ele tem cumprido a sua função? Tem atingido o objetivo? Sem dúvida, é uma oportunidade dos jovens. O Galpão Cultural hoje tem 4 grupos, 4 coletivos, como eles costumam chamar, que são 4 movimentos culturais oriundos de uma mesma base, que é o Teatro do Caos, que tem lá em Cubatão, mas são oportunidades de manifestação de forma, cada um com a sua característica, mas de forma organizada, conversando com o poder público. Eles tinham um problema de flexibilização de horário que foi resolvido, tinha esse problema de até gente que não tinha nada a ver com os grupos culturais, mas que se misturava, fazia coisa errada e gerava uma imagem inadequada para os grupos culturais. Isso está sendo depurado, separado. E os movimentos culturais são oportunidades de manifestação dos jovens de forma livre, de forma clara. Então, eles cumprem uma função social muito importante. E um desafio para a gente, claro. Porque às vezes eles fazem coisas que, dentro da cabeça de 40 anos atrás, não são muito apropriadas. São chocantes. Eu diria que não são apropriadas, mas a gente cresce, a gente aprende, claro. A gente se desenvolve justamente nesta troca de oportunidade, de conhecimento e de experiências. Então, é muito bacana, é de fato uma realização que está dando certo e que a gente vai incentivar para que continue crescendo durante o ano de 2018. O Teatro Municipal, Pedro, ele ficou abandonado por muitos anos e acabou hoje, por uma decisão, se transformando num anexo do Hospital Municipal. E muito se falou, muito se discutiu na época e houve o consenso de que a melhor decisão naquele momento era transformá-lo num anexo do Hospital Municipal. No entanto, houve aquele questionamento, certamente você deve ter ouvido enquanto vice-prefeito, a gente está perdendo um espaço de arte. Há a expectativa de Cubatão ter um novo espaço, uma espécie de teatro municipal? Na verdade, aquele teatro antigo, inclusive, ele tinha 2 salas, uma sala maior para quase 700 pessoas, uma menor para em torno de 300 pessoas. Esse teatro virou um anexo da área hospitalar, da área da saúde, mas a gente é tão maluco o que acontece em Cubatão que o governo passado não concluiu esse teatro e iniciou uma outra obra de teatro. A gente tem um segundo teatro dentro do Parque Anilinas, inacabado também, e assim, com a vocação para se tornar mais um elefante branco. A gente não conseguiria tocar as 2 obras. Então, essa transferência ainda
Claro que é um desafio transformar um teatro numa área de atendimento, num anexo hospitalar, para atender a hemodiálise, para atender a oncologia, mas é um desafio que vai ser perseguido para poder atender da melhor forma possível. E a gente então partiu para o trabalho de conclusão da obra do Teatro do Parque Anilinas. Eu estive lá anteontem com algumas empresas interessadas em patrocinar essa conclusão da obra. A gente está simplificando a obra também, porque por tudo que está no projeto, ficaria em mais de 2 milhões de reais para poder concluir. Nossa. Então a gente está simplificando o projeto para que a gente possa, com um recurso menor, entregar até o meio do ano, no máximo, este equipamento para a população e para a comunidade artística. Vai ser muito bacana a gente ter agora um teatro de verdade do poder público à disposição de toda a comunidade. Esse é um compromisso que a gente assumiu e está trabalhando para que dê certo. E eu acredito que breve teremos boas notícias da retomada da obra do teatro. Olha que bom, a gente já consegue vincular esse teatro dentro do Parque Anilinas com um fomento ainda maior do turismo. Isso, é verdade. Olha, você sabe que quando a gente fala aqui do ano que vem, a gente fica muito animado, porque existem aí, acenando assim, oportunidades maravilhosas. Essa união que está havendo em Cubatão, sinceramente, pelo meu tempo como servidor público, nós nunca tínhamos experimentado isso. Uma relação tão boa, por exemplo, do Pedro, o vice-prefeito, com o prefeito, essa união dos deputados indo a Cubatão. Recentemente, agora o deputado Paulo Correia foi dar uma satisfação ao prefeito sobre o MIT, tal. Então, nós nunca tínhamos experimentado isso. Me lembro que na gestão anterior isso ficou muito claro, essa questão partidária, ela prevaleceu muito e a população perdeu. Partidária e pessoal, né? Partidária e pessoal, perdeu muito. Agora não. Essa união está nos trazendo uma oportunidade ímpar, né? A administração, todo mundo, os secretários são muito unidos, a gente expõe os problemas e eles fazem questão de dar uma sugestão aqui e acolá. Isso para nós tem sido muito promissor. Nós estamos otimistas, eu particularmente na minha pasta de turismo, que nós vamos fazer uma história diferente de turismo em Cubatão. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito, eu sempre defendo aqui que turismo e cultura são pastas irmãs, gêmeas. Isso. Né? Eu não falo univitelinas, mas assim, são gêmeas e precisam caminhar juntos, porque uma puxa a outra. Se é o turismo, reflete na cultura. Se a cultura reflete no turismo e o resultado final disso é o benefício para a população. Eu costumo dizer, Nathalie, que a cultura tem que produzir atividades e produzir ações que atraiam interesse turístico. E o turismo tem que trazer o público para poder assistir essa produção artística. Então, de fato, são duas áreas que não funcionam se não tiver um bom entendimento. E isso, graças a Deus, eu e Toninho temos nos dedicado a manter e melhorar cada vez mais, porque às vezes tem o Parque Anilinas, quem toma conta é o turismo, aí o pessoal da cultura ficava meio enciumado. Ninguém é dono de nada, Ninguém é dono de nada, exatamente. E acabou isso. Poxa, que coisa boa, acabou. A cidade não tem dono, a cidade tem cidadãos que querem viver melhor. É isso aí. Né? E a nossa função é proporcionar isso. Exatamente. Isso. Depois da Câmara de Santos aprovar o reajuste do ISS para empresas portuárias, foi a vez do Guarujá seguir o mesmo caminho. Os 16 vereadores votaram a favor do reajuste. O aumento deve entrar em vigor a partir de abril do ano que vem. A segunda sessão extraordinária sobre o tema na Câmara estava marcada para começar às 11 da manhã, mas atrasou cerca de 1h30. O projeto prevê aumento de 3% para 5% no imposto sobre serviços para empresas que atuam no porto. Os vereadores aprovaram a medida de forma unânime. Já amanhã, o corpo técnico da Câmara preparará o autógrafo de lei e será protocolado na Prefeitura para que o prefeito sancione e faça a promulgação, que é publicar no Diário Oficial, já para que a lei possa entrar em vigor o ano que vem. O novo percentual passa a ser cobrado a partir de abril, aqui no Guarujá e em Santos, que também aprovou o reajuste. Isso vai garantir um aumento de 40 milhões de reais na arrecadação de Guarujá e 64 milhões de reais em Santos.
Recursos estes que, obviamente, devem ser utilizados para ações, né, que estão há muito pendentes na cidade, como infraestrutura, saneamento. Eu acho que é importante esse aumento de arrecadação. Em nota, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, o SOPESP, demonstrou, abre aspas, total preocupação com os impactos nos custos operacionais e logísticos no porto em razão das medidas adotadas por estas duas cidades. Fecha aspas. Ainda segundo o SOPESP, a nova taxação pode provocar fuga de cargas para outros complexos portuários e demissão de funcionários. Agora é esperar para ver. E voltamos com os nossos convidados. Hoje estão comigo na bancada o vice-prefeito de Cubatão e secretário municipal de Cultura, Pedro de Sá, e o secretário de Turismo do município, Antônio Martins Ribeiro. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Dá tempo de você registrar a tua participação. Aqui eu pergunto para o Pedro e para o Toninho. Nós falamos muito das necessidades, da falta de recursos, da situação delicada que Cubatão recebeu a administração. As parcerias público-privadas, tanto na cultura quanto no turismo, são uma saída interessante para que seja possível fomentar as duas áreas da cidade? Eu não tenho dúvida disso. Hoje, o município não tem capacidade de investimento nenhuma, tanto na cultura quanto no turismo. Então, a parceria é a única forma de realizar esses projetos. Se bem que o município faz um investimento nos grupos culturais. Então, a gente tem a banda marcial, a banda sinfônica, a companhia de dança. A gente tem uma série de grupos culturais. A prefeitura gasta em torno de 200 mil reais por mês para manutenção de todos os grupos culturais, mas é o limite. Então, não tem como fazer cultura, produzir novas atividades e atrair interessados na cultura cubatense, no turismo, inclusive, se não for através de parcerias. E dentro desse trabalho, a gente tem potenciais parceiros muito interessantes, a própria Sabesp, a Ecovias, as indústrias da cidade, o Ciesp. Então, outro dia a gente estava elencando os possíveis parceiros, a gente, graças a Deus, ainda tem um horizonte muito favorável de conseguir que parceiros que entendam a importância do trabalho, dessa relação com a comunidade, de gerar oportunidades através do turismo e da cultura, e isso vai ser bom para todo mundo. Então, 2018 vai ser o ano do fortalecimento das parcerias e da inovação nas parcerias. Então, por exemplo, patrocina um evento e tem a oportunidade de divulgar a marca em 3 ou 4 eventos principais, para a gente poder oferecer a contrapartida, né, para quem de fato acredita naquilo que a gente está propondo. Então, a gente já começou algumas discussões nesse sentido, ou ratear o custeio de cada evento, ou faz um pool, olha, esses são os principais eventos, cada empresa patrocina um evento e a gente divulga todas em todos os eventos. Então, a gente está construindo esse projeto. E as empresas têm se mostrado interessadas? Muito interessadas. Você sabe que tive uma reunião com o pessoal do Ciesp ontem, e eles falaram o seguinte: tem gente que no final do ano tem um saldo para investir ainda em PROAC. Então a gente já encaminhou os projetos que a gente tem inscritos na Lei Rouanet, com número de matrícula, porque precisam disso. A gente já encaminhou e pode ser que ainda no final do ano a gente tenha alguma boa notícia de uma empresa que fale assim: olha, eu tinha um saldo para investir em Lei Rouanet e está aqui o compromisso. A gente fez esse pleito ontem, eles estão correndo com a gente para que a gente possa realizar esse sonho. Isso também por parte do turismo, Toninho? As empresas estão propensas a entender a importância do turismo ecológico? E do turismo industrial também, né? Porque temos o turismo industrial. Isso, Eu participei o mês passado, eu participei do Congresso de Turismo Industrial em São Bernardo. São Bernardo hoje conseguiu deslanchar essa questão do turismo industrial. Deslanchou muito bem, né? Muito bem. Então participamos 2 dias lá. Um negócio até interessante, vou te contar aqui, que eu visitei. Nós visitamos lá a fábrica da Scania, por exemplo, né? Uma coisa maravilhosa. A gente às vezes fica entusiasmado ao ver algumas fábricas de automóveis ou caminhões lá fora,
né? Nos outros países e onde as pessoas trabalham. Nós dentro, pertinho da gente. Caramba, você vê os caras trabalhando lá de branco, de luvinha branca, os caras montando um caminhão. Aliás, na Mercedes entra um caminhão, entra o chassi do caminhão, né? Aí eles vão colocando, daí a 6 minutos o cara liga o caminhão e sai com o caminhão e você assiste isso. Aqui no Brasil, tudo limpinho, tudo muito bem cuidado. E no final, você pode dirigir o caminhão lá na pista, lá é permitido a nós que visitamos lá dirigir o caminhão. As moças dirigem, tem habilitação, dirige o caminhão não. Uma experiência legal. Nós temos aqui, né, cerca de 24, 25 indústrias em Cubatão. Nós precisamos desenvolver esse Cubatão. E o mais importante, e curiosidade não falta, né? A indústria está disposta. As visitas que temos feito à indústria, eles falam, poxa, que bom que vocês estão vindo. As portas estão abertas. Que bom que vocês estão vindo. Nós não recebíamos visitas de vocês. Que bom que vocês estão vindo. Então, eu acho que nós, inclusive, agora estamos estruturando lá no Anilinas, nós teremos lá um espaço museológico da indústria. Um museu, né? Um museu, né? Da indústria. Então, um museu da indústria. Então, nós estamos lá montando isso, estamos preparando umas salas e tal, e nós já fizemos os ofícios, estamos convidando eles para, no momento oportuno, nos visitar e conhecer esse espaço, para que eles também possam apresentar as sugestões de como eles gostariam que a indústria fosse representada ali. Então, a nossa relação hoje com a indústria em Cubatão, ela está muito boa. E isso abre um leque de oportunidades imensas. Imenso, imenso. Quando a gente pensa em turismo, a gente falou muito do Parque Anilinas, mas existem outros 2 parques na cidade. Isso, Qual o balanço a gente pode fazer do uso e da utilização desses espaços em 2017? Eu estive a semana passada participando com a Secretaria do Meio Ambiente, do nosso colega Mauro. Estivemos no estado, porque tem um programa agora para o verão chamado Verão no Clima, né? Verão no Clima. Então, o Perequê, por exemplo, será contemplado com esse programa. Nós teremos lá, bancado pelo Estado, nessa parceria município-Estado, nós teremos 20 agentes, nós vamos até pedir também a inclusão com esses agentes ambientais, nós teremos também dois bombeiros, nós teremos ambulâncias, nós teremos umas tendas Então, há uma estrutura preparada para esse verão lá no Perequê. Nós estamos fazendo uma visitação lá para ver qual é a nossa parte, já fizemos alguns mais da Secretaria de Meio Ambiente, mas já foi feito algumas reformas, alguns remanejamentos importantes para oferecer ao pessoal condição e segurança. Sim. Porque lá apresentava um problema, dado o abandono que ficou esses anos aí, apresentava um problema danado de segurança e nós estamos tendo um olhar diferenciado para resolver o problema. Temporada de verão. A gente vai ter turismo em Cubatão. Nós vamos ter turismo em Cubatão. Olha, você vê, de Cubatão, na verdade, talvez falta, e nós precisamos investir nisso, é divulgar o que já acontece em Cubatão. E acontece bastante. Muita coisa. Sim. Vamos supor, nós fizemos a nossa última conversa, por exemplo, com as náuticas em Cubatão, né? Em 2014, as náuticas em Cubatão, as 9 náuticas, receberam 30 mil visitantes. Já pensou o que é isso? 30 mil pessoas foram lá pescar, foram lá passear. Dessas 30 mil pessoas, 84% tudo de São Paulo, né? São Paulo. E quase 70% aqui do Grande ABC, que vão lá. Então você veja que e isso acontece todo ano, todo ano. Nós precisamos, o que está faltando, assim, a gente tem conversado muito nesse sentido, conversado inclusive com as agências de turismo Sim. em Cubatão. Sim. Nós precisamos trazer isso, potencializar isso, divulgar isso. Quando a gente entra na internet, às vezes a gente encontra lá as pessoas de São Paulo, aquelas agências de turismo de São Paulo, que trazem as pessoas para Cubatão. Mas daqui de Cubatão... Não faz a lição de casa. Não faz a lição de casa. Então, por isso que nós estamos convidando eles agora para o começo do ano, e eu pedia isso à nossa equipe, convoquem todos, convidem todos para uma reunião. Vamos tomar um café, Sim. Vamos conversar, gente. Vamos dialogar. Porque vamos dialogar quais são as dificuldades, a gente precisa estar junto, a gente precisa dar as mãos, né? Eu vi que de cada pessoa que vem visitar Cubatão, por exemplo, lá no Perequê, visitar o Véu da Noiva, lá a Cachoeira, a empresa de turismo, lá a agência de turismo cobra R$140 por pessoa.
Eles vão para lá e em Cubatão não fica nada disso. E quando isso poderia ter sido, está sendo feito por nós lá em Cubatão. Então tudo isso nós estamos prestando atenção e vamos resolver, se Deus quiser, em 2018. Muito obrigada, secretário, pela sua participação, pelos esclarecimentos tão importantes para a população cubatense. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para divulgação dos eventos e que ano que vem a gente volte logo a conversar com boas notícias. Que maravilha, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui prestando conta lá do nosso trabalho em Cubatão e feliz também pelos avanços que conseguimos nesse 2017, que acenam um 2018 muito melhor. Pedro, rapidamente, como vai ser a virada do ano em Cubatão? Vai ter queima de fogos? Não está certo ainda a queima de fogos, está muito bem encaminhada, mas não está definido o patrocínio. Porque depende de patrocínio também. Dinheiro público, infelizmente, não tem condição da gente colocar, mas a gente acredita que vai haver e, acima de tudo, a população de Cubatão pode esperar e acreditar. 2018 vai ser muito melhor, vai ser muito mais organizado e a gente vai chegar ao fim do ano tendo respostas certas e objetivas e positivas para trazer. Ainda existem desafios a serem enfrentados, mas com muita seriedade, com muita transparência e com muito trabalho, dedicação e trabalho. A gente não se furta de estar trabalhando. Então, eu quero deixar aqui um abraço para todos os ouvintes, todos os que acompanham aqui o programa Bom Dia Baixada. Uma alegria, Nathalie, estar aqui com você mais uma vez. E um abraço em meu nome, em nome do prefeito Odemário, que a gente não se esconde, a gente não está fugindo das responsabilidades, está enfrentando as dificuldades e com toda a equipe trabalhando para que a população tenha uma vida melhor em 2018 e daí para frente. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de dar essa satisfação para a população e de convidar todos a participar desse projeto de mudança, de recuperação, uma nova Cubatão, com novos projetos, novas identidades e reconhecida, buscando o seu reconhecimento por parte de toda a região e de todo o estado. Retomando o orgulho de ser cubatense. Com certeza. Acima de tudo, o orgulho de ser cubatense, retomar e engrandecer a autoestima. A gente tem muito o que promover, o que mostrar e não precisa ficar se achando menor do que ninguém. Somos todos iguais, trabalhamos todos com o mesmo foco e eu tenho certeza que isso está cada dia mais enraizado na população e a gente vai continuar esse bom trabalho que vem fazendo pelos próximos anos, com muita alegria. Eu que agradeço a tua participação, Pedro. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Nathalie. E antes da gente encerrar, um recado muito importante. Hoje é o último dia do sinal analógico nas TVs da nossa região. Todo mundo, a partir de amanhã, vai ter que fazer a autoprogramação de canais para receber o sinal digital em alta definição da Santa Cecília TV. Fique atento para não ficar sem a nossa programação. Agora é 52.1 HD, a sua Santa Cecília TV em alta definição, o nosso Bom Dia Baixada na Santa Cecília TV no canal digital 52.1. Se você tiver ainda alguma dúvida, é só ligar para cá, 3202-7179. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.